O que você faria para ser o número 1? A série de Super Sentai que comemora 50 anos da franquia Number One Sentai GoZilda acaba de chegar em seu 5º episódio. Então, agora que já apresentaram todos os membros, um pouco mais da trama, um pouquinho mais desse clima que a série vai ter, eu acho que agora eu tô pronto para vir aqui e falar um pouquinho das minhas primeiras impressões. Então vem comigo e vamos conversar sobre GoZilda. Oi, eu sou Ri, cineasta publicitário e número 1 em comer biscoitos mais rápido. Não pensei em nada melhor. E como eu já falei alguns vídeos atrás, eu sou muito fã de Tokusatsu, então eu tô começando a trazer mais sobre isso pra cá. Quando terminou a última série, Bombondia, que foi um dos meus Sentai favoritos dos últimos anos, eu fiz uma resenha dele. E eu pensei logo na semana seguinte, e se eu levar a primeira impressão do primeiro episódio de GoZilda? Mas aí eu tive uma ideia melhor. Eu falei assim, vamos esperar. Que eu não consigo focar toda semana em fazer esse vídeo, eu ia quebrar o meu compromisso. Eu não ia conseguir, eu me conheço. Fazer 50 vídeos por semana, eu não ia conseguir. Admiro muito quem faz, parabéns. Eu não ia conseguir. Porém, eu pensei assim, uma solução que poderia ser legal seria eu trazer de tipo assim, de bloco em blocos de episódios. Então eu pensei, putz, acho que 5 episódios é legal da gente já fazer um patamar de como tá essas primeiras impressões, porque nesses 5 primeiros episódios realmente terminaram de apresentar os 5 primeiros Rangers, eles conseguiram apresentar um pouco mais da trama e alguns dos seus dilemas, e eu pensei, eu acho que agora é a hora certa de eu vir aqui e falar minhas primeiras impressões da série, e quem sabe daqui a mais 5 ou 10 episódios eu volte aqui e vá fazendo isso de bloco em bloco. Enfim, eu acho que é uma fórmula que funciona pra mim, porque senão eu ia surtar, eu me conheço, cuidado com o burnoutinho. Então, mesmo chegando atrasado aqui no rolê, já vão curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, mandando para os seus amigos. Aqui eu vou ter uma análise não muito de referências ou coisas assim específicas, mas muito mais do clima e o que a história dessa série tá me passando. Eu quero fazer uma coisa mais voltada pra isso. Então assim, se você já gosta das minhas análises, já sabem o que fazer com esse vídeo, like, se inscrever, ative o sininho. Eu tô vendo que tem gente que não tá recebendo às vezes as notificações, principalmente dos vídeos que saem em live aqui, sempre eu comento com vocês, então fiquem atentos com isso. E por último também, não esqueçam que tem o Pix também do canal e também o Valeu Demais, tudo isso estão me ajudando muito, vocês ajudam muito na produção desse canal e os nomes de vocês estão aqui, muito obrigado para cada um de vocês que está ajudando esse projeto. Dito isso, vamos começar pelo básico. Qual é a sinopse de Number One Sentai GoZilda? Na trama a gente acompanha Roero Tono, um jovem que parece não conseguir ficar fixo em emprego. Logo no início a gente vê ele defendendo a lógica que ele trabalha de um assalto, mas de uma forma meio não ortodoxa e acaba gerando com que tenha uma nova demissão. Com isso a gente vê ele fazendo currículos, tentando buscar um novo emprego, só que ao mesmo tempo que ele tem essa imagem de lobo solitário, que não se importa com nada, meio que ele tem um bom coração, e ele acaba inclusive defendendo, de certa forma, a senhoria e o filho dela de onde ele mora. Então quando uns caras ligados ao assalto tentam ter a sua vingança, ele se deixa apanhar, tudo porque eles ameaçam essas pessoas que moram com ele. E também a gente conhece seu amigo de trabalho, o Tsutsumi. Peraí! Tá, aí já começaram a surpresa desde esse primeiro episódio. Eu tô sendo a última pessoa a vir falar disso, né? Mas esse é o ator também que fazia o Boomhead em Bombondia. Pelo que eu pesquisei, inclusive, ele fez essa cena enquanto ainda estava gravando o final de Bombondia. É bem legal como os dois personagens são muito diferentes entre si, sabe? Com isso a história se desenvolve quando a gente já tem uma surpresa logo nesse momento que o robô gigante dos vilões ataca a cidade. E ele é controlado por um cara chamado Kendall, Fire Kendall, se eu não estou enganado. E nesse momento a gente já vê o Tsutsumi se transformando em... Ele se transforma no Kuwagata Olger, do King Olger, o que já começa a quebrar a expectativa. Eu lembro quando assisti isso sem saber nada, foi bem surpreendente, assim, porque já esperava ele falar assim, Bum Red, aí não foi, sabe? E eu achei isso muito legal, porque a série meio que já tá apresentando outros atores, inclusive importantes para as franquias, pelo jeito, não só Super Sentai, mas interpretando outros personagens. Mas ainda focando nesse primeiro episódio, é muito legal como ele já é um episódio que mostra muito como a série vem pela ação. Então, tipo assim, a luta já é muito bem desenvolvida, eu gostei muito da luta no primeiro episódio. Esse clima meio de arcade, que me lembra muito Street Fighter, é bem bacana, os golpes são interessantes, a forma como tem a placa de Go Winner, sabe, tipo... Mas eu confesso que eu não sou muito fã do pessoal indo gritar assim, fazendo a torcida, isso me desfoca, é muita informação, mas tudo bem. Funciona, mas às vezes não me agrada tanto. Pra mim, às vezes é uma quebra, sabe? Também logo nesse primeiro episódio, parece que eles estão focando muito no robô, né? O Tega Sword, ele tem essa coisa de ser uma entidade, porque a série já começa depois de ter tido uma guerra onde aparentemente todos os titãs, né? Que são os que a gente chama aqui no ocidente muito de Zords, né? Os mechas.
Eles foram meio que destruídos em uma guerra e só sobrou o Tega Sword, depois de uma coisa chamada Calamidade ter atacado. Outra coisa que eu acho legal logo nesse primeiro episódio é perceber que quando eles comandam o Tega Sword, e até o momento desses 5 primeiros episódios, o Tega Sword, ele só é comandado por uma pessoa por vez, e ele tem, tipo assim, ele é dourado, e aí ele ficou com os elementos vermelhos, e a pessoa que tá lá comandando é, no caso, o Ranger vermelho, e ele tá com uma roupa que não é a de morfado, né, ou de transformado. E aí a transformação também veio depois, eu achei muito legal as transformações, as palminhas e tal, também acho que tem muitos elementos sonoros. Mas eu falava isso do Bumbudir, então não dá pra reclamar disso. Então esse primeiro episódio ele é muito focado no Red, em como parece também que ele tem um passado misterioso relacionado à mãe dele, porque ele não quer desejar e nem ser nada, meio como se fosse uma pessoa sem muito o objetivo tão focado, que também é interessante, essa pegada dele meio de bad boy, sabe, também é bem legal no primeiro episódio. E aí eu também já cito uma certa crítica à sociedade japonesa, aquela coisa de tipo, você tem que ser o número 1 em tudo, ela precisa ser a melhor, ser tipo deusificada por aquilo. E a gente já vê aqui em Goes Wild um pouco dessa crítica, sabe? Eu acho também interessante, como uma pessoa que ainda tá se encontrando, como é aparentemente o Roeru, tem toda essa crítica em cima dela. O próprio amigo dele, o Tutsumi, critica isso e vai partir pra porrada dele. E a gente já vê que vai ter muita porrada entre pessoas, enfim, transformadas em Rangers. E no finalzinho do primeiro episódio também a gente acaba vendo os outros personagens que vão se juntar e eles já estão com os anéis deles, que são os elementos para se transformarem, né, fazer o Renshi. Só que ao mesmo tempo é bem interessante de ver como parece que eles não vão ser uma equipe tradicional. E agora, já vendo alguns episódios, a gente pode confirmar isso. O segundo e terceiro episódio eu achei bem legal. Eu gosto muito da apresentação do Amarelo e do Azul. Eu acho os dois personagens bem legais. Eu gosto muito do contexto do Azul ser um idol, mas até o momento, antes do quinto episódio, já eu falo dele, que eu acabei de assistir o quinto episódio. Até o quinto episódio, o Azul é muito tradicional, idol, fofinho, inclusive tem uma referência, bem, eu acho que é uma referência a Arca Ranger, porque a vilã se apaixona pelo Gozen Lion, né, que é ele transformado, mas não sabe, tipo assim, não, ela se apaixona pela versão dele idol sem saber que ele é o Gozen Lion. Gozil tirando também, achei bem legal, eu gosto dessa pegada de tipo um cara que cotoa o robô como se fosse um deus, sabe? Isso também traz elementos bem... Eu amo a entrada dele, a pegada cômica que ele tem de trazer um piano, carregando um piano, é maravilhosa. E a gente tem, basicamente, no início uma caçada a tesouro, que também eu acho bem bacana, e também logo no outro episódio uma coisa de popularidade. Então a gente tem o Azul sendo o idol, mostrando como tem que ter popularidade, e aí já começa o tipo de coisa que eu acho muito interessante, que é justamente a trama do primeiro-ministro. Até agora o primeiro-ministro tá sendo uma espécie de rival humano. Ainda não vou dizer vilão, porque ainda os vilões são os outros lá daquele planeta que estão vindo destruir a Terra e tal, que ainda sinto que tem pouca explicação pra eles. Eu acho legal umas referências, tem umas referências a casamento. É vela, é champanhe, é sino, sininho michuruca, mas é um sino. Sem contar que os principais, né, vilões, né, os líderes, são o Kendall e a Bouquet, e eu acho isso muito legal também de ter vilões humanos. E também tem esse ponto, na verdade, eles transformam, na verdade, pessoas comuns com desejos e corrompem os desejos delas e transformam elas em monstros. Então é um cara que quer ter mais dinheiro, ele vai lá e se transforma, sabe? Tipo, no monstro. Um cara que queria só bastante chamar uma garota pra sair, se transforma em um monstro meio manipulador. Tem essas coisinhas que eu acho bem interessantes também. Além disso, tem esse elemento sempre do círculo, né? Do anel. Eles sempre saem por formas geométricas redondas, sabe? Tipo assim, sejam espelhos, sejam placas. Então os monstros sempre aparecem desses lugares. E a trama do primeiro-ministro, que ainda não falei, é porque aparentemente ele até começa sendo um cara legal, ele é um cara popular que quer ajudar as pessoas. E a lição do episódio é que ele quer ajudar o Roeru a se transformar em um cara muito popular. Então ele, tipo, tá lá falando, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa ser popular assim, assim, assado. Também tem um paralelo muito interessante de como o Domomotaro é uma lenda muito popular e foi um folclore antigo japonês. Então também tem um paralelo interessante de terem escolhido justamente o Domomotaro para ele, que eu acho bem legal. Mas ao mesmo tempo mostra que esse cara era um babaca. E eu amo um personagem assim. Não de torcer, mas pra acompanhar e ver a merda que vai dar. Então o primeiro-ministro só tava ajudando o Roeru no início porque ele, inclusive, diz isso verbalmente, que as pessoas gostam de ver a gente ajudando os menos favorecidos. Então toda essa trama política de tipo, como esse cara é manipulador e ele tem ainda algum segredo, já apareceu alguns episódios depois, ele tem algum segredo bem pesado aí, sabe? Tipo, sobre ele tá coletando talvez os anéis pra realizar um desejo que pode não ser uma coisa muito boa, mas tá ligado a poder e tal, é um cara que cobiça muito poder. E aí,
Eu vou ser sincero, o quarto e quinto episódio foi o que realmente me comprou. Porque até aí, eu achei o primeiro episódio legal, o segundo e o terceiro legais, mas o quarto e o quinto episódio apresentaram respectivamente o Gozy Weagle, que é o verde, e a Gozy Unicorn, que é a preta. Logo na última cena do terceiro episódio, que aparece ele se destransformando e aparece o senhorzinho idoso, o pessoal já falou, ei, quem será esse? Não é esse o ator que estavam divulgando e mostrando nas cenas? Esse é o plot, é que ele precisa comer ovos para rejuvenescer. O desejo dele até o momento que ficou explícito é que ele consegue se transformar, tem a juventude de volta. Então no início tu já pensa, nossa, é só um velho palhaço que quer a juventude de volta dele, quer ser engraçadão, inclusive ele tá na mesma escola que o neto dele, mas o plot do nada, nesse mesmo episódio, que ele já tá meio brigado com o neto, e ele pergunta, você não sente a falta do seu avô, já que ele sumiu, sendo ele o avô? E aí o neto dele fala, não, eu já não tinha mais paciência pra esse velho, sabe? Então, tipo, essa relação entre eles, os dois se tornando amigos, é muito interessante. E aí que vem um socão no estômago. No meio dessa luta, onde estão decidindo quem é o festeiro número 1, meio que ele começa a perceber que ele tem um objetivo naquilo. E a gente tem um flashback dele, ainda idoso, com a sua esposa também idosa, no momento que ela vai falecer. E ela diz pra ele seguir a vida sem ela. Ela pede pra ele prometer que seguiria. Então dá pra perceber de certa forma que talvez essa busca dele pela juventude, pelas festas, seja uma forma de fuga, um trauma que ele passou, porque ele não consegue seguir a vida daquele ponto adiante sem a sua mulher. Inclusive tem uma das minhas cenas favoritas até agora, que é que ele fala, não, vou mostrar pra vocês jovens como se faz uma festa, e aí ele começa a dançar um encazinho, sabe? Muito música de Bondori, sabe? E essa piada meio que permanece. No quinto episódio tem uma cena que ele tenta colocar uma fita cassete em um negócio de CD e fala, eu ia trazer um vinil, mas a fita cassete é mais nova. Então, tipo, tu tem um alívio cômico. Cara, pra mim já é um dos melhores Rangers dessa temporada. Vai ter um alívio cômico legal, ele tem uma profundidade interessante. E a gente chega no quinto episódio, e o último até agora, e o que eu acabei de assistir, que é o episódio que apresenta a Gozy Unicorn. A Sumino já tinha aparecido como meio que uma secretária, uma ajudante do primeiro-ministro, e no episódio anterior, no quarto, quando ela vai acoplar e fazer o Henshin, ela não consegue, é como se ela tivesse alguma coisa segurando ela. E fica meio uma coisa dúbia de tipo, será que é o poder que não tá liberado ou será que é ela que tem algum trauma, um estresse pós-traumático, não sei, ainda fica meio aberto. E aí a gente vai começando por pista, já no quarto episódio mostra que ela tá buscando alguém, depois no quinto mostra que ela é uma detetive particular mesmo, que tá tentando investigar o desaparecimento da própria irmã. Inclusive, só um parêntese, todos eles têm um poder quando usam o anel. Então, por exemplo, o Hoiru, ele consegue sentir cheiros à distância. O Lion, ele tem uma audição muito forte. O do Eagle mesmo, ele tem uma visão ótima também. Inclusive, isso é mostrado nesse último episódio, que ele tá no robô e consegue enxergar o monstro no meio da fumaça. O do Tirano, ele tem super força, tanto que a gente vê ele carregando um piano. E a Unicorn, ela consegue ouvir pensamentos. E dá pra ver que ela tá usando muito isso pra investigação da sua irmã desaparecida. O que também é muito legal, porque ela é uma ex-policial. E é muita coincidência. 2 temporadas com policiais que largaram a polícia. Olha aí o meu Boom Boom Black sendo referenciado, tá? Mas eu achei interessante justamente na Unicorn que ela tem essa pegada dela ser uma personagem muito falsa. Ela age de forma fofinha na frente das pessoas, mas na verdade ela carrega um trauma muito grande consigo, justamente por causa do desaparecimento da irmã. Então ela tá investigando o desaparecimento da irmã e também ela tá manipulando pessoas tudo pra tentar encontrar a irmã dela e buscando uma vingança com quem provavelmente tenha sequestrado a irmã dela. Inclusive, ela é colocada num jogo moral muito pesado porque ela rouba os anéis dos outros personagens, como uma certa forma que ela quer ser número 1 pra tentar encontrar a irmã dela, mas ela meio que salva o Hoiru em uma situação que o monstro coloca falando, olha, ou você mata o Hoiru pra mim, ou eu vou queimar que é a última pista que faria você encontrar a sua irmã, tipo, muito rápido. E ela mesmo assim decide salvar o Hoiru. Então tem essa pegada de tipo código moral, código ético, ela ajuda uma criança. Tem uma cena muito bonitinha que ela coloca um adesivo escrito força, né, no... Adesivo não, como é que é o nome? Band-aid. E tem um flashback depois que ela fazia aí a mesma coisa com a irmã. Então assim, dá pra ver que ela é uma personagem manipuladora, uma personagem complexa, e isso na verdade é uma coisa que eu normalmente gosto em alguns personagens. Dá pra trabalhar muito bem ela mais pra frente. Como eu disse também, nesses 5 episódios, cada vez o robô usava o poder de algum dos personagens, então ele fica verde uma hora, azul outra, vermelho outra. Ainda não teve um momento da combinação e nenhum só da Black, né, da Unicorn, isso deve estar no próximo episódio, dá pra ver na prévia.
Mas até agora eu achei muito interessante. Tu tem 5 personagens que não estão lá pra ser um time. O próprio Hiro fala várias vezes, nós não somos um time. Mas eles estão lá para se unir por um objetivo comum. Eles vão se ajudar. Os 5 encontraram, de certa forma, esses anéis. Então, eles têm uma coisa em comum e eles vão ter uma meta junto. Também uma coisa que eu achei legal é porque, diferente do Gokaiger, que eles se transformam em qualquer cor de qualquer Ranger, é que eles estão sempre se transformando nos vermelhos. E também tem todo esse mistério, porque quando eles se transformam, eles ficam com um coletinho. Eu acho isso bem legal. E a única diferença dele para as pessoas que estão com as suas manoplas podem se transformar em qualquer Ranger, como o Domomotaro ou o que virou o vermelho do King Gold, é que eles ficam com esse peitoral, a manopla deles é dourada, enquanto os outros têm uma manopla cinza, o que também já gera essa dúvida, como eles conseguiram essa manopla prateada, como é que eles estão com esses poderes, sabe? É como eu disse, por mais que eu goste de teorias, eu achei interessante logo, que assim, eu achei o primeiro episódio realmente bem aberto, mais pra mostrar, olha os bonecos e olha tudo que a gente vai mostrar, e agora que eu tô vendo uma trama se desenvolver, o que mais tá me interessando realmente é essas tramas de vingança, a busca pela irmã desaparecida, e aí eu vou dar agora um spoilerzão do 5º episódio. Gente, é 5º episódio de uma série de 50, ainda não acho que esse spoiler seja muito pesado, mas vamos lá. Tem um momento que a Unicorn diz que a única pista que ela tem do sequestrador da irmã dela é que ele tinha olhos cinzas. E o Azul, o Idol, ele teve uma coleção de fotos que ele fez usando olho cinza, uma lente de olho cinza. Cara, a cena é maravilhosa, ela sentada e ela falando, eu vou encontrar o sequestrador da minha irmã, e entrando o Lyle, né, o Gozu Lyle. Cara, é muito bom. Pronto, é esse tipo de coisa que me conquista numa série. Então assim, agora realmente, 5 episódios de Gozeldir eu consigo falar. Estou empolgado, preciso de mais. Cadê? Recomendo todo mundo que chegou até aqui a assistir Gozeldir, está sendo uma série bem interessante de acompanhar. Estou curioso, porque em algum momento vai ter um 6º Ranger também, e eu teorizo que talvez ele possa ser ou dourado, ou prata mesmo. Eu acho que vai ter um plot muito mais profundo em relação ao Lion, eu acho que ele não é o sequestrador da irmã da menina, mas tipo, vai ter uma manipulação. Além do mais, estou adorando a Buke, apaixonada pela versão dele Idol. E quero saber, você já assistiu Gozeldir? O que você está achando da série? Deixa aqui nos comentários ou deixa aqui se você vai assistir. E é isso, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar para seus amigos, falar que Tokusatsu se você quer que eu comente por aqui. É isso, finalzinho rapidinho, meu Deus, o vídeo ficou enorme. Muito obrigado para quem chegou até aqui, quem assistiu até aqui. Obrigado ao pessoal que está apoiando o canal. Pix aqui na página aqui embaixo. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Fora.